Salve, salve galera, eu sou Ricardo Nunes do canal Punta Taco e aproveitando esse clima de final de ano, dezembro, ano acabando e tal, resolvi fazer dois vídeos, um deles elencando os 5 piores e os 5 melhores de 2022 da MotoGP e um outro com os 5 piores e os 5 melhores da Fórmula 1 em 2022, né? Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai falar da MotoGP, né, campeonato que teve 20 corridas aí. E claro, sempre teve aquelas equipes, os pilotos ou qualquer que seja, que foram as grandes decepções do ano, né? Você esperava algo deles, eles foram muito aquém do que você esperava. E também aqueles que foram as grandes surpresas, né? Que tiveram um desempenho muito bom, que na minha opinião foram os 5 melhores. Então, eu fiz uma colinha aqui, né? Com o celular, escrevi, eu pensei e tal, escrevi aqui e vou dizer por que na minha opinião, esses são os 5 piores e os 5 melhores. Vou começar pelos piores, pegando do menos pior pro pior. E os 5 melhores do menos melhor pro melhor. Então, vamos lá, né? Muito bem, os 5 piores da MotoGP. Vamos começar com, em quinto lugar, a saída da Suzuki, né? A Suzuki que vinha tendo uma melhora com o passar dos anos. Em 2020 ela conseguiu um título com o Joan Mir. O Mir campeão de MotoGP em 2020 com a Suzuki na base da consistência, né? Ele conseguiu ser campeão com apenas uma vitória no ano 2020 todo, aquele ano maluco, né? Da pandemia, de corridas seguidas no mesmo lugar, aquela coisa toda, a corrida sendo cancelada, sendo mudada, enfim. Ele capitalizou, se aproveitou da fatalidade, né, do Marc Marques, que sofreu aquele acidente, precisou ficar afastado o resto do ano todo, e conseguiu capitalizar em cima de um Fábio Quartararo, né, que sofreu psicologicamente e tal, e conseguiu o título. Em 2021, se esperava um pouco mais da Suzuki, ela não conseguiu, né, Fábio Quartararo superou todas as expectativas, mas ela sempre esteve ali na briga, né? A gente sempre via durante o ano que a Suzuki, conforme a corrida passava, ela parece que demorava mais de entregar temperatura nos pneus e tal. E aí do meio para o final da corrida, quando as motos conseguiam dar bem, sofreu muito com os abandonos, né, do Alex Rins, que caía muito, era rápido, mas caía muito, apesar de ter conseguido pódio, ter conseguido vitória esse ano. E o próprio Joan Mir também, né? Joan Mir que, mesmo tendo sido campeão em 2020, mas ele não conseguiu um desempenho bom para brigar ali na frente sempre. Faltou consistência ao Joan Mir, né? Ele não entregou tudo isso. E isso acabou pesando nos dois últimos anos da Suzuki, né? Que não entregaram tanto. A Suzuki que teve uma evolução bem maior que a Yamaha, né? Pegando as duas motos de motores 4 em linha do grid japonesas. E em velocidade reta, a Suzuki teve uma grande evolução no ano. Mas, surpreendentemente, o pessoal da Suzuki decidiu por encerrar suas atividades das categorias esportivas, né? MotoGP, ela abandonando, né? Saindo da MotoGP ao final de 2022. E veja só que loucura, a última corrida do ano foi vencida por Alex Rins, exatamente na moto que está abandonando. Então veja só que coincidência, né? Que ironia do destino, né, está acontecendo. É realmente lamentável, por isso considerei ela o quinto dos 5 piores da MotoGP em 2022. Quarto lugar, Yamaha, pegando exatamente outra equipe que tinha motores de 4 em linha, a Yamaha que, tendo sido campeã em 2021, né, Fábio Quartararo tendo conseguido o título, ele teve que tirar leite de pedra 2022 inteiro. A Yamaha não conseguiu entregar um desempenho satisfatório, né, o tempo todo apanhando muito de reta, tomando muito das motos da Ducati, da Aprilia, todas as motos, né, a própria Suzuki, né, que também era 4 em linha, de reta conseguia ser muito mais rápida. E a vantagem que a Yamaha tinha de contorno de curvas fechadas, ela não conseguia reverter nas corridas. Os dois pilotos das equipes satélites não conseguiram dar bem. O Franco Morbidelli também tomou um pau bruto do Fábio Quartararo o ano todo. Infelizmente, sempre ali na rabeira, o Quartararo rimando e tal. Conseguiu lutar pelo título de uma forma até surpreendente, tendo em vista o equipamento que tinha. Mas acabou que o Pecco Bagnaia, com uma Ducati muito melhor, passou por cima aí do quarto, né? Em terceiro lugar, a KTM, que, tendo tido um ano muito bom em 2020, no próprio 2021, ela é uma moto que ela vinha apresentando uma grande consistência, conseguiu vitórias, conseguiu pódios, vinha mostrando uma grande evolução, mas em 2022 aconteceu algo com a KTM que ela meio que estagnou, parou no tempo, não conseguiu andar de reta, ela não conseguia andar bem, de curva também, ela não era uma moto tão equilibrada, né, apesar de ser uma moto V4, e tanto Miguel Oliveira como o Brad Binder, né, não conseguiram um pódio, um bom resultado aqui ou acolá, sob uma condição adversa, capitalizando em cima de erros de outros, como, se não me engano, teve vitória, né, do Brad Binder esse ano na chuva. Mas acabou que
A KTM mostrou que era um equipamento muito aquém dos caras, tanto que houve grandes mudanças, né? O Miller vai para a Tech 3 ano que vem, o Paul Espargaró, né, que também está vindo para a Honda, o Miguel Oliveira, que saiu, foi chutado da KTM. Então acabou tendo toda essa reformulação porque simplesmente a moto não entregou o desempenho que se esperava dela e foi um ano decepcionante para a KTM, ao meu ver. O segundo pior, Jack Miller. Jack Miller que tinha a melhor moto do grid, tanto que todas as motos mais rápidas eram todas motos da Ducati, seja da equipe oficial ou da satélite, e com o companheiro de equipe Pecco Bagnaia sendo campeão de 2022, ele não conseguiu fazer frente, tanto que o Jack Miller caiu durante o ano, era impressionante, ele não aguentava a pressão psicológica, né? Acabava que cedia, caía, errava, não conseguia bons tempos no quali. Na hora da corrida ele conseguia andar na frente, mas sempre acontecia alguma coisa, se enroscava com alguém. Ou às vezes até não era culpa nem dele, mas era alvo. A coisa parece que quando você tá na maré de azar, as coisas vêm todas em cima de você e não tem muito o que possa ser feito, né? E a pior de todas, na minha opinião, a Honda, né? A Honda que há anos não vem conseguindo entregar um bom desempenho, uma moto que durante muito tempo foi totalmente dependente do talento do Mark Marques, que é um ET, é um cara sobrenatural, assim, consegue tirar da moto que ninguém consegue, mas acabou que ficou uma moto muito difícil de pilotar, uma moto que só o Mark Marques conseguia guiar, e que com a vinda do Paul Espargaró, a gente imaginava que iria conseguir ter essa evolução, né, você poder andar bem, teve uma melhora, né, passou a ser um pouquinho mais adaptado ao estilo de guiada do Paul, mas continua uma moto muito arisca, difícil de pilotar, aparentemente você vê que ela não tem desempenho também, né, não consegue andar rápido, e o Mark acaba que por tentar tirar tudo 110% da moto, muitas vezes erra e caiu. O próprio Mark também ainda em recuperação, né, depois do acidente que teve. Mas a Honda, para mim, foi a grande decepção de 2022, porque a gente espera, né, uma moto que foi campeã tantos anos seguidos, o Mark Marques conseguiu aquela sequência de títulos imensa, né, de 2013 a 2019, né, tirando 2015. Mas e aí fica essa coisa de, nossa, eu esperava mais da Honda, né? Pois bem. E agora pegando os 5 melhores da MotoGP, né? Vamos lá. Em quinto, Enea Bastianini. O que o Bastianini fez esse ano foi fenomenal, né? Conseguiu a primeira vitória da equipe Gresini, né? Logo depois que o falso Gresini faleceu de Covid, esse presentaço, mostrando que sabe lidar com a pressão. Andando bem, fazendo frente, né? Conseguindo vitórias, conseguindo pódios, conseguindo poles com a moto que é de uma equipe satélite, né? Que a Gresini usava a moto da Ducati, inclusive defasada em um ano em relação à moto da Ducati oficial. E o que o Enea entregou esse ano provou que ele merece sim a vaga na equipe oficial, tanto que em 2023 vai ser companheiro de equipe do Pecco Bagnaia no lugar do Jack Miller. Em quarto lugar, a Ducati, né? O Ducati que entregou uma moto que era claramente a melhor moto do grid, disparada, uma moto que de reta voa, uma moto que superava tranquilamente 10, 12 km por hora a velocidade reta das outras concorrentes. E que o grande calcanhar de Aquiles, que foi a velocidade de curva, né, de contorno de curva, ela foi conseguindo melhorar também conforme o tempo foi passando. Claro que ela nunca vai chegar no nível de agilidade de uma quatrelinha, né, de uma Suzuki e de uma Yamaha, mas a Ducati mostrou sim que evoluiu em agilidade. O Pecco Bagnaia conseguiu se adaptar bem à moto, a moto foi crescendo durante o ano e acabou que ela dominou assim de uma forma surreal, cara. Todas as outras motos do grid, a Ducati fez um ótimo trabalho, tanto de motor como de aerodinâmica, né? Aquelas aletas, as asas, várias evoluções que você vê em todas as motos que começaram exatamente na Ducati. E por isso ela está aqui entre as 4 melhores do grid. Em terceiro lugar, Fábio Quartararo, apesar de ter perdido o título, mas ele mostrou que sim, tem grande força mental, tem um grande psicológico e conseguiu com a moto que, nossa, talvez seja a pior moto do grid, a da Yamaha, mas ele conseguia ainda disputar pelo campeonato até chegar na última corrida com chance de ser campeão. É realmente um grande mérito do Fábio Quartararo, que esse ano, na minha opinião, estava tirando leite de pedra com a Yamaha que tem, né? Inclusive, na minha opinião, ele foi ele não foi campeão, mas ele merecia mais ter sido campeão, pelo que ele estava conseguindo tirar do equipamento que ele tinha, né? Ele conseguia tirar algo da moto que o Pecco Bagnaia, tanto que você vê que ele não está nessa lista dos 5 melhores. Claro, tem o mérito de ser campeão e tal, mas ele tinha equipamento bem melhor que o do Fábio Quartararo, né? O Quartararo com uma moto muito pior conseguiu lutar pelo título até a última corrida, é sim um grande mérito do piloto francês. Em segundo lugar, a Aprilia que nos últimos anos era a pior moto do grid disparada, ninguém queria guiar na Aprilia, vários pilotos saíram, aquela coisa toda, uma moto que apanhava brutalmente de todas as outras, em todos os quesitos, e o trabalho árduo do Alex Espargaró, dos pilotos da Aprilia, né, da própria chegada do Viñales,
conseguiram evoluir a moto ao ponto de várias corridas a Aprilia era a moto mais rápida. A Aprilia conseguiu fazer frente à Ducati em muitas corridas. A Aprilia evoluiu de uma maneira assim, a moto que mais evoluiu, aproveitou, claro, teve as concessões que estava tendo as equipes que não tinham o número mínimo de pontos, né? E aproveitou as concessões e evoluiu a moto de uma maneira muito melhor do que a KTM fez, né? Fez um trabalho bem melhor do que o da KTM. A Aprilia provou que, e olha que ela tem um recurso bem limitado, né? A Aprilia dedica muito menos dinheiro a essa parte esportiva do que outras montadoras. E a Aprilia conseguiu aproveitar isso, capitalizar aí, tirar o máximo que podia, né, dos pilotos e do seu equipamento. E em primeiro lugar, o que para mim foi o melhor de 2022, foi o Alex Espargaró, porque o Alex Espargaró, tá, ele não tem a mesma velocidade natural que tem o Fábio Quartararo ou o Marc Marquez da vida, mas ele é aquela coisa, aquele perfil que você gosta, um cara que é trabalhador, um cara que ele tá o tempo todo ali focado, treinando, evoluindo, crescendo junto com a moto. O trabalho que o Alex fez junto com a Aprilia de evolução dessa moto foi assim uma coisa admirável, cara. Ele conseguiu fazer a pior moto do grid se tornar uma moto que conseguiu vitória, que conseguiu pódios, conseguiu brigar ali na frente, ali sempre. Teve os erros dele, né? Como por exemplo em Valência, quando na abertura da última volta ele achou que tinha terminado a corrida e perdeu posições ali e tal, jogou alguns pontinhos fora. Mas o Alex também poderia sim ter brigado pelo título até o final. Infelizmente teve o problema, né, do acidente lá no calcanhar e acabou que perdeu o desempenho, não conseguiu andar bem por causa desse problema de saúde, né? Então, essa posição do Alex no campeonato, talvez ele deveria ter terminado até mais na frente. Ele foi muito prejudicado por essa questão do acidente que ele sofreu. Mas, na minha opinião, é isso aí. Os 5 piores e os 5 melhores da MotoGP. Concorda, discorda? Deixe sua opinião aí nos comentários, né? Se você acha que deveria ter alguém que não tá, ou se alguém que tá que deveria não estar, deixa aí. Fique livre para opinar como bem quiser. E aqui foi minha lista dos 5 piores e 5 melhores da MotoGP. Daqui a uma semaninha, 5 piores e 5 melhores da Fórmula 1. Vamos lá.